Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso FamaCast, o espaço onde fé, cultura, mídia e verdade se encontram de forma prática. Pois bem, hoje o nosso bate-papo é urgente. Para você que trabalha com redes sociais, lidera a mídia da sua igreja, é design, editor ou simplesmente consome a internet todos os dias e quer entender como não vender a sua alma para o algoritmo. Pois é, então esse episódio foi feito para você. O nosso convidado de hoje, ele transita com maestria entre a técnica e a profundidade bíblica. Ele é pastor na Igreja Sal da Terra, Farol Esperança, aqui em Goiânia. É artista visual, é graduado em design gráfico, é pós-graduado em gestão de marketing e inteligência digital, é mestrando em teologia filosófica e autor do livro Clickbait, publicado por uma das maiores editoras do mundo, a Thomas Nelson Brasil. Ele também atua como coordenador estratégico do Invisible College. Enfim, é muita coisa. Então, sem mais delongas, é uma honra receber aqui na nossa mesa o nosso amigo Kaique Fernandes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fala, pessoal. É um privilégio, um prazer estar aqui batendo esse papo, tendo essa conversa. E eu espero que, de coração, seja muito edificante para todos vocês. Amém! Não, ó, que honra ter você aqui, mano. De verdade mesmo. Privilégio. Foi, olha, nós tentou várias vezes, e marca e desmarca e não dá certo a agenda e tal. Mas que bom, graças a Deus deu certo, Glória você a tá Deus. aqui, é uma honra mesmo receber você. Mas vamos lá, vamos começar então abrindo os bastidores da sua história. Você se formou ó, em design gráfico, foi estudar marketing e inteligência digital e ao mesmo tempo mergulhou em teologia, chegando agora ao mestrando em teologia filosófica. Como é que foi esse início? Como que essas duas áreas elas se cruzaram na sua vida? Porque para muita gente seria algo impossível, Nada né? a Ver ver, essas né? duas coisas juntas assim. Como é que foi para você? Então, desde moleque, assim, eu sempre quis ir para alguma área que tivesse a ver com comunicação, com imagem, né? Eu sempre gostei muito, assim, de desenhar, de criar. E aí foi quando, ali na adolescência, fazendo ensino médio, eu falei, cara, eu quero fazer design gráfico, assim. Eu descobri que existia essa coisa chamada design gráfico. Sempre foi uma coisa que eu quis, assim. Fui para graduação, fui para o design. E aí é muito doido, assim, porque eu fui com a cabeça pensando em fazer uma coisa e lá eu mudei Só totalmente fazer arte, né? Vou ali fazer eu vou uma ilustrar, artezinha. fazer pôster de show, Sei de como é banda que e é. tal. Aí eu achava que eu era o bichão, assim, de ilustrador. Aí eu cheguei lá e vi que tinha, assim, trocentas pessoas infinitamente melhores que eu como ilustradores, né, e tal. Aí eu fui acabando mudando de área, fui estudar tipografia, marca, branding, né, e tudo mais. Me interessei bastante por essa área. E aí foi eu ia dizer coincidência, mas assim, é muito mais providência que coincidência, né? Assim, A caiu. cristocidência. Cristocidência, né? Caiu no meu colo, assim, no final da graduação, a oportunidade de fazer um MBA, né? Uma pós-graduação em marketing, e que é uma área que eu nunca tinha, assim, vou fazer, né? Nunca tive essa vontade, assim. Meu lance era o Sua design pegada era outra, mesmo, era né? só o o design. e tal. Só que aí, quando caiu essa oportunidade, e eu sempre fui uma pessoa, assim, que, cara, eu agarro a oportunidade que tá passando na minha frente, assim, né? Tipo, e aí apareceu essa oportunidade de fazer um MBA assim, uma das principais escolas do Brasil, num valor extremamente acessível, assim, com subsídio e tudo mais. E aí tinha algumas áreas em comum com um pouco do que eu já estudava, principalmente pensando em marca, branding, né, e gestão. Eu falei, vou estudar, então vou fazer, isso vai ser bom para mim, pro meu currículo, pro meu conhecimento. E daí eu caí, então, no marketing, fui estudar marketing. E no meio desse processo todo, assim, eu fui me interessando por teologia, né? Teve um momento da minha vida, assim, que eu passei de uma crise de fé, assim, não Meu no sentido Deus. de... Mas não uma crise no sentido de não crer em Deus, mas uma crise no sentido de não é possível que a fé é só isso. Assim, eu tava vivendo uma fé muito Tem mais do que isso aqui, tem mais. e parecia que a fé só dizia respeito ao meu culto e à minha devocional e nada mais, assim. Certo. Um tempo depois da minha conversão, eu converti adolescente, assim, com 14 para 15 anos. Eu não venho de uma família evangélica, né, e tudo mais. E aí eu entrei nessa crise, falei, cara, não é possível, assim, parece que tem mais do que isso. E aí foi quando eu comecei a ler alguma coisa e tal. Você foi atrás desse mais. Fui atrás desse mais, porque eu falei, tem que ter mais alguma coisa. Sim. Não faz sentido ser só isso, assim. E aí foi quando eu comecei a me interessar por teologia. E aí a teologia me ajudou a justamente ter essa visão que a fé ela é para a vida como um todo, né? Ela diz respeito a tudo que a gente faz, tudo que somos.
a forma da gente viver, da forma da gente criar nossos filhos, a forma da gente se viver em sociedade. A fé diz respeito a tudo, né? Porque Deus, ele é Senhor sobre toda a existência. E aí, daí veio então meu interesse por teologia, assim. Aí eu fui estudar teologia e agora estou há 3 anos fazendo um mestrado em teologia também para poder Deus do céu. aprofundar um pouco mais e servir melhor a igreja, assim. Então, foi um pouco disso, assim, essa trajetória com um monte de Fenomenal. providências e curvas, mas... Fenomenal. E qual que foi o momento que você percebeu que esse mercado de comunicação e mídia precisava urgentemente de um olhar teológico? Uhum. Então, foi ali em 2019, mais ou menos, o Invisible College, que é a escola que eu coordeno hoje, é a parte da comunicação, foi um projeto que eu ajudei a criar, junto com o Pedro Dutti, né, que é um pastor, teólogo também, aqui de Goiânia também, inclusive. E aí, eu falei, beleza, assim, então eu preciso entender como que se dá esse meio digital, assim, porque eu, lá no MBA, né, na pós-graduação, era muito mais voltado para empresa, né, uma coisa mais mercadológica nesse sentido de negócios físicos, empresa, gestão e tudo mais. Sim, não tinha nada a ver com igreja, nada a ver. Nada a ver com igreja. Sim. E nada a ver também com venda de produto digital, né, que a gente chama de infoproduto, né, curso, enfim. E eu falei, deixa eu então ir ouvir a galera que tá falando disso para eu entender e poder, então, a gente criar essa escola e oferecer esse serviço. E aí foi quando eu tive meu susto, assim, porque o que eu via a galera, não todo mundo, obviamente, mas os principais, vamos dizer assim, gurus, assim, do marketing, né, as principais pessoas que estavam ali ensinando e tudo mais, tinha muita coisa que eu olhei e falei, cara, isso aqui não faz sentido, assim, não tem como eu, enquanto um cristão, eu, enquanto alguém que tá criando aceitar, usar essas práticas, fazer essa metodologia. E eu falei, então, deixa eu ir atrás dos cristãos que estão falando disso. E aí eu fui atrás e aí não tinha quase ninguém, assim, ou pelo menos não do ponto de vista da ética, né? Tinha, assim, tem muita gente que já tá falando de mídia há muito tempo aí, né? Tipo, sei lá, Elisa Amâncio, né? Que é uma querida, assim, tá assim, há 30 anos, sei lá. Papo reto. Falando e trabalhando com mídia e tudo mais. Tem muita gente falando, mas eu não achei ninguém do ponto de vista da ética, né? Que era o meu interesse, assim, de como eu vou fazer isso da forma correta, né? E aí eu falei, cara, então eu preciso estudar sobre isso, pensar sobre isso, tentar ir para a escritura e ver como que ela dialoga com aquilo que a gente precisa fazer. Então foi meio nesse processo de uma necessidade mesmo, assim, de entender como eu posso fazer as coisas boas, bem feitas, mas de uma forma coerente com aquilo que eu creio enquanto cristão, de uma forma coerente com o evangelho. Sim. Então veio um pouco surgiu dessa necessidade, sabe? Caraca, não, que massa. Inclusive, encaixa, eu preciso fazer uma pergunta aqui que o pessoal mandou, eu vou fazer lá na frente, mas eu já vou colocar essa aqui agorinha. Diz o seguinte, ó, a cultura do mercado digital foca muito em números rápidos, certo? Enquanto a teologia foca em profundidade eterna. Como é que foi o processo para equilibrar a técnica do marketing com os princípios da sua fé no início? Sim. Então, esse aí foi o desafio, assim, que a bomba caiu no meu colo, assim, pra tentar resolver, né? Quando a gente faz essa equação, agora, cuida. Né? Mas eu acho que talvez, assim, a melhor forma da gente entender isso é a gente entender o porquê da gente estar fazendo o que a gente faz. O que eu quero dizer com isso? Porque é muito fácil hoje, e você é da comunicação, quem está nos ouvindo também e vai saber o que eu estou falando. A gente tem engajamento, é a coisa mais fácil do mundo, assim. Ter números, ter métricas, a coisa, fazer um viral, é muito fácil, assim. Existe metodologia para isso, existe técnica para isso, existe fórmulas para isso. Agora, o ponto o nosso objetivo enquanto comunicação é isso. Assim, a finalidade do nosso trabalho só isso. É número, é a viralização, é o alcance. E, obviamente, que isso é importante. Eu não estou dizendo que não seja. Meu ponto isso é a finalidade? E eu acho que não. A finalidade talvez não seja essa, ainda que isso seja importante. Porque se a finalidade for essa, for a viralização, for a métrica, for o alcance, a gente vai fazer qualquer coisa para chegar nisso. Qualquer coisa. E aí é onde a gente perde nosso senso moral, nosso senso ético. A essência, né? Nossa Acaba essência, perdendo a essência. Justamente. A gente vai usando a metáfora bíblica, né? A gente vai trocar nosso direito de primogenitura por uma sopa de lentilha, né? A gente vai abrir mão de quem nós somos, cremos e fazemos só para conseguir viralizar um vídeo, viralizar um post, viralizar um podcast. Então, eu acho que o cerne tá nisso. E por que a gente faz o que a gente faz? Não, a gente tá fazendo o que a gente faz, a mídia da nossa igreja, por exemplo, que a gente quer traduzir para as pessoas digitalmente quem nós somos como igreja. Então, beleza, o objetivo é esse. Se viralizar,
beleza, ótimo. Se a gente tiver uma ideia que a gente vai conseguir traduzir quem nós somos como igreja e isso viralizar, isso ter um alcance grande, maravilhoso. Se a gente não conseguir, o objetivo final não é esse. O objetivo final é a gente fazer essa tradução, é alcançar as pessoas de forma verdadeira, sincera, honesta. Então, eu acho que uma forma de equacionar essas duas coisas é isso, é entender qual que é a finalidade do que a gente está fazendo e a gente não desvirtuar desse propósito, né? Não desvirtuar dessa finalidade. É isso. Essa mentalidade, de fato, muda tudo, né? Sim. É a gente ter a certeza, a plena convicção de tudo que a gente faz na mídia, a gente tem que se submeter ao senhorio do Senhor, porque senão nada vale. Como você disse aí, como é que a gente vai ficar fazendo só por fazer, só por causa de like, só por causa... Será que a gente está disposto? Aí o questionamento que muitas vezes os midiáticos precisam receber, a gente está disposto a fazer um vídeo super bem, mega power blaster produzido, aqueles de cinema, você olha e fala assim, caraca, merecia passar na tela de cinema mesmo, para uma pessoa? E se for? Entendeu? Para uma pessoa só ser alcançada, ser salva, a gente está disposto? Sim. E se era para isso aqui ter milhões de acessos, mas teve só 100 acessos, só 100 visualizações, mas esses 100, 2 pessoas aceitaram a Cristo através daquele material seu. Pronto, né? Você tá? Como é que tá o seu ego, mídia, para isso? Cara, tem uma coisa... Fugindo um pouco, assim, do assunto, mas tem nada a ver com por favor. Tem um teólogo que eu gosto muito, assim, ele é um cara bem complexo, assim, mas ele é muito interessante, que chama Kevin Van Hooser. E eu tô lendo uma obra dele sobre discipulado, assim, e ele fala uma coisa muito interessante, que pro Van Hooser, a palavra-chave do discipulado é a imaginação. Caraca, eu já ouvi falar isso aí, muito bom. Você ouve assim, imagina... Quê? Como assim? É verdade. Porque ele vai falar que imaginação é isso, é a nossa capacidade de olhar para a realidade e ver sentido na realidade. E aí, a forma como a nossa imaginação é moldada vai moldar a nossa forma de olhar para a realidade, olhar para as coisas, entender significado. E aí, qual que é muito do nosso problema, assim, enquanto igreja mesmo, enquanto povo, enquanto parte da igreja de Jesus, é que muitas vezes nossa imaginação ela é moldada por outros critérios, outras narrativas, que não a história da redenção, que não as escrituras. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, mas não compensa eu gastar aqui 10 horas editando um vídeo para ter 50 visualizações? Mas por que não compensa? A partir de qual ótica você está enxergando isso? Exato. Na ótica de mercado? Porque na ótica de mercado realmente não faz sentido. Uma empresa não vai gastar 10 horas do trabalho ali de equipe para um vídeo de 50 visualizações. Mas é nessa ótica, é nessa perspectiva que nós, enquanto igreja, a gente vai olhar. Porque se for, a gente está com a nossa imaginação mercadologicamente moldada e não biblicamente moldada. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, né? O que está moldando nossa forma de enxergar as coisas, enxergar os padrões que a gente usa, né? A nossa forma de lidar com a realidade e, consequentemente, com a mídia, com o nosso trabalho enquanto profissionais de comunicação, né? Então, isso é muito importante. E às vezes Deus quer até trabalhar através de nós no simples também, né? Exato. Às vezes não é nem algo mirabolante. Aconteceu algo aqui muito interessante ano passado, no nosso workshop, que é, inclusive, dias 13 e 14 de novembro, workshop, conferência, agora não é mais workshop, agora é conferência Atos ao Pai, aqui na Defama. Em breve teremos mais informações, então fica aí já esse corte aí, representando aqui a nossa equipe de mídia. Um abraço a todos da Atos ao Pai, inclusive. Uma salva de palmas, equipe, né? A mídia Atos ao Pai, através da instrumentalidade do pastor Celso Varão, nosso pastor superintendente, a pastora Patrícia. Um beijo pra vocês. E o que aconteceu? Na nossa conferência do ano passado, o pastor Celso, ele também é um dos nossos editores de vídeo, porque ele gosta de fazer os vídeos mirabolantes e tudo mais e tal. É fenomenal na edição. E ele ficou igual um doido, nós todos ficamos igual uns malucos aqui, pensando como que a gente ia fazer a abertura do workshop. Como que vídeo que ia passar na tela? Como que... Porque sempre tem, né? Aquele vídeo de impacto, o pessoal tá lá embaixo assistindo e tudo mais, não é? E aí, tá aquela coisa toda, uma mega edição. E ele ficou doidão. Eu fiquei doidão. Paulo ficou doidão. Todo mundo ficou doidão. Tem um vídeo, inclusive, da abertura que vai ser rodado e vocês vão assistir agorinha já. Depois que eu terminar de falar isso aqui, vocês vão ver. Por quê? Não conseguimos pensar em nada. E ficou todo mundo com bloqueio criativo, sabe? Aí a gente não entendeu será que é espiritual, meu Deus? Não, vamos orar. E nós tava orando, nós tava em jejum, nós tava em campanha, nós tava em tudo. E nada vinha. Até que o pastor Celso estava aqui já, desiludido. Desistindo já. Falou, não,
Então, no dia praticamente do workshop, nada de vir a ideia, nada de vir a criatividade. Deus, o que o senhor quer? O que tá rolando? Que não tá vindo? Todo ano acontece e tá acontecendo esse ano. Aí o Wallace Brand, você conhece, né? O Wallace Sim. Brand, um abraço, nosso amigo Wallace Brand, inclusive. Ele tava aqui, ele chegou pro workshop, e aí ele veio aqui pra sala, sentou com o pastor Celso aqui pra conversar, e eles conversando, a conversa informal e tal, e aí o Celso partilhou desta dor com ele. Uhum. E aí ele olhou pro pastor Celso e falou assim, pastor, o senhor já pensou no simples? Se Deus não quer falar algo no simples. E o pastor Celso tinha acabado de mostrar pra ele um vídeo de um testemunho de uma, não me recordo o nome dela, Kaitiele. Da Kaitiele, uma jovem daqui, um testemunho que ela contou no dia do batismo dela. E o pastor tinha acabado de contar, e esse vídeo viralizou. De fato, viralizou como um testemunho. E foi assim, foi um boom nas redes sociais esse vídeo. Foi milhões e milhões de visualizações. Pais comentando assim, meu Deus, meu filho ainda tem jeito, minha filha... Sabe, fenomenal. Sim. E o pastor Celso tinha acabado de mostrar isso pra ele. E aí e o Wallace virou pra ele e falou assim, tá aí a abertura. Tá pronto já, usa, só usa. Você entendeu? Foi exatamente isso. Aí o pastor Celso... Meu Deus. Enfim, o vídeo vai ser rodado agora. Vocês vão acompanhar e a gente volta já. Eu sou a Catiele, congrego aqui na sede tem 4 meses e vou contar um pouco o que Deus fez na minha vida. Com 16 anos eu desviei da igreja, conheci o mundo, conheci as drogas. Deus me permitiu até cair no meio de uma macumbaria. Comecei a fazer tudo que o diabo queria. Quando eu tinha 23, eu falei, Senhor, eu estou cansada. Olha o tanto de coisas que eu já fiz. E o penúltimo dia que eu falei, Senhor, hoje vai ser um dia, ou o Senhor me leva, ou eu vou tirar a minha vida. Então, nesse dia, eu falei, Senhor, hoje vai ser o último dia que eu vou sozinha na igreja. Eu acho que alguns que estão aqui vieram incendiados. E a sede lotada no 4º dia. A preletora falou, tem alguém aqui que Deus está falando contigo. Ou você vem ou eu te trago pela dor, porque eu não irei te perder pro mundo. E nesse dia eu aceitei a Jesus. Hoje tem 4 meses que eu estou firme na presença do Senhor. Deus mudou a minha vida. Eu parei de beber, eu parei de usar coisas que não era certo. E eu quero dizer que você que está aqui, que acha que é o fim, Deus, Ele não irá te perder. Posso ver criar a vida. Tá aí, vocês acabaram de ver o que eu acabei de falar aqui, o testemunho da Catiele, e esse foi a abertura do workshop. Então, pensamos em algo mirabolante, falamos assim, não vai ter, e a gente coloca coisa de robôs e não sei o que lá, e aquela coisa toda. E no final, Deus queria falar com o povo que estava aqui do workshop através do simples, do testemunho. O que você achou de tudo isso? Cara, isso é fantástico, né? Porque eu acho que o nosso desafio enquanto profissionais de comunicação, equipe de mídia, é ter essa sensibilidade, assim, né? Discernir o que faz sentido pro momento, assim, né? O que faz sentido para isso que a gente tá fazendo aqui agora. E esse discernimento muito também sensível ao próprio Espírito, né? Ao próprio Espírito Santo, assim. E aí é justamente isso. Assim, às vezes a gente quer fazer um negócio muito elaborado e complexo, e tudo bem, e tem o seu lugar e o seu valor. Não, sem dúvida. Mas às vezes Deus quer usar uma coisa mais... O que tem de mais simples que um testemunho genuíno de uma conversão, né? Tipo, então, às vezes Deus quer usar só isso, só um vídeo simples da pessoa testemunhando e vai usar aquilo para poder falar com outras pessoas, né? Então, acho que a gente não ficar... Acho que tem uma lição disso aí pra gente, assim, que a gente não ficar preso muito a um certo padrão, assim, né? Tipo, é isso aqui que funciona pra abertura. É fazer uma coisa com contagem regressiva e tal, e efeitos e... Né? Não é assim. Pode ser, mas pode não ser também. A gente discernir o que vai fazer sentido pra aquele contexto, pra aquela situação, o que
o Espírito Santo tá soprando pra gente, né? Então, acho que foi, cara, sensacional isso aí. Eu fiquei emocionado. Amém, assim, ficou emocionado. Não, Meu olho lacrimejou. nossa, toda aqui. vez que eu vejo esse vídeo também, eu fico, não tem como ficar. E é o que você disse, a nossa oração, ela precisa ser, para todos que estão nos assistindo, a galera de mídia, nossa oração sempre tem que ser, Deus, o que o Senhor tem para esse momento? É isso. Pra onde é que tá inclinado seu coração agora? O que é para agora? Às vezes pode ser algo, sim, nível profissa, e às vezes é um negócio muito simples assim. Já tá pronto, já tá na sua mão. É a irmã do seu lado, o testemunho do seu amigo, da sua amiga que tá aí. Então é... Isso. Ai, meu Deus do céu. Se eu pudesse ficar falando sobre esse assunto também aqui há muito tempo. Mas Teria vamos em fim, frente. né? Vamos em frente. Kaique, em 2023... Foi 2023? Foi. 2023. 2023, Isso. você lançou este livro que aqui está. Cadê? Aqui, ó. Este livro fenomenal. Clique Sem Bait, que foi pela editora Thomas Nelson Brasil, uma editora topíssima, uma das maiores que existe. E carrega o subtítulo Marketing e Comunicação a partir da ética cristã. Então eu queria que você falasse um pouco, obviamente, mas por que o clickbait? Aham. Da onde vem o clickbait? O que deu esse estalo para Estalo. parar tudo e escrever especificamente sobre isso? Aham. Então, lembra do que eu falei antes, né? Que quando eu fui pro marketing e tentar relacionar o marketing com a fé, foi muito pensando em uma demanda, uma necessidade minha mesmo, assim, pra escola, né? Que a gente estava Uhum. criando, pro Invisible College. E aí, eu fui então estudar, tentar fazer relação, ir para as escrituras, né? E tudo mais. E aí, o Pedro, né? Que é o nosso coordenador pedagógico, ele falou, cara, por que você não pega tudo isso aí que você tá estudando e propondo, né, que a gente estava de fato executando, e cria um curso disso, assim, né? Um curso para ajudar cristãos a... Já que a gente está numa escola aqui de teologia, a gente faz um curso sobre fé e comunicação, fé e marketing. Eu falei, caraca, legal, Bom, assim. né? Top. Bom, bora. Então, se você tá dando essa liberdade, vou produzir aqui, a gente grava e tudo mais. E aí foi gravado um curso, na época ele saiu com outro nome, assim. E aí a gente começou a estreitar a relação com a Thomas Nelson, né, para ter uma parceria entre a escola e a editora, tanto para publicar obras autorais nossas, quanto também de trazer algumas traduções de obras que a gente entendia como relevantes. E aí eles, olhando assim para os cursos que a gente tinha, eles falaram, cara, essa questão da comunicação ela é muito importante, assim, vamos pegar isso e transformar isso num livro, assim. E aí, o livro veio desse convite, então, da Thomas, de pegar um material que a gente já tinha como curso. Ah, então era um curso. Inicialmente era um curso. E aí, claro, foi todo um Uau. trabalho de transpor a linguagem, né? Sim, sim, mexer claro. muita coisa, mas pra ir pra linguagem de livro. E aí, o nome era outro na época. O curso chamava Call to Action, né? Que é uma expressão do marketing, Call to assim, action, né? Que é sim. chamada Muito para bom ação, também, né? inclusive. E aí... Mas aí, como eu queria dar muita ênfase na questão da ética, aí eu quis pensar um título diferente, assim, pra deixar isso um pouco mais claro e, ao mesmo tempo, fazer meio que um trocadilho, assim. E aí tem uma outra expressão do marketing, né? Quem nos assiste provavelmente conhece, que é o clickbait, né? Que é uma... Clickbait é como se fosse uma isca, assim, né? Que é quando a gente pega, sei lá, aquelas notícias sensacionalistas, o vídeo no YouTube, pastor revela o segredo, não sei o quê, o fulano mostra, e aquela coisa bem assim, Bem sensacionalista. exagerada. Exagerada. Aí quando você vai assistindo, não tem nada daquilo, assim, era só uma pegadinha, assim, uma isca pra você clicar e cair no engajamento, aquilo que a gente já tava também falando um pouco antes. E aí isso é o clickbait, né? É uma prática que, inclusive, é uma prática negativa, né? Isso não é legal de fazer. E aí eu falei, cara, então vamos inverter isso, né? Vamos fazer um clique sem bait, porque a gente quer os cliques. Enquanto como pessoas da mídia, né, profissionais de marketing, comunicação e tudo mais, a gente quer os cliques, né? A gente quer que as pessoas de fato acessem nosso conteúdo, vejam o que a gente está produzindo. Mas a gente quer isso sem bait, né? Sem isca, sem essa coisa falsa por trás, assim. Então o título veio daí, foi tentar fazer esse trocadilho. O trocadilho, aí com não, e clickbait. muito bem colocado, de fato. Agora, para quem trabalha com mídias sociais, precisa, como já foi dito aqui, prender a atenção do povo. Sim. De alguma forma, fazer com que eles cliquem, certo? E onde é que tá essa linha divisória entre a persuasão legítima, que é o vender a boa ideia, engajar o público e tudo mais, e a manipulação, o gatilho pelo gatilho? Sim. Isso é uma questão, assim, tem uma linha muito tênue entre os dois, mas eu acho que ela é importante, assim, de ser delimitada. E é muito interessante, assim, porque muita gente de fora da comunicação, eu fiz uma pesquisa informal, assim, disso via Instagram, né, com meus seguidores e tal, tipo, que você vê? A primeira coisa que vem na mente quando você pensa em marketing. E aí muita gente começou a falar manipulação, enganação,
consumismo, coisa assim, uma visão muito negativa do marketing. Pesada, né? E a ponto, teve gente que falou assim, cara, eu sou cristão, eu era do marketing e eu abandonei, mudei de área porque parecia que não fazia sentido pra mim. E aí eu falei, cara, mas não é possível, assim, que não tem como nós, enquanto cristãos, atuarmos nisso Uhum. de uma forma adequada, boa, redentiva, assim. E aí, foi então que aí, nesse processo de pesquisa e tentando delimitar as coisas, eu cheguei nessa diferenciação entre manipulação e persuasão. Porque a manipulação, a gente poderia, de forma direta aqui, falar que é um engano, é uma mentira. É você enganar alguém, é você mentir para alguém com algum objetivo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, pensa sei lá, vai ter conferência, sei lá, um produto que ele é de pagamento mensal, tipo um Netflix da vida, qualquer coisa desse sentido. E aí você faz uma promoção do tipo, primeiro mês, R$50, e aí você coloca nas letrinhas minúsculas ali, a partir do segundo mês, R$300. Sim. É 350. minúscula mesmo, assim. E aí a pessoa, ela acha, é só 50, compra, e no segundo mês vem lá R$300 no cartão Eu dela. sou a pessoa que cai nisso, tá? Inclusive. Então, isso aí é engano, isso daí é manipulação. Você está enganando a pessoa, você está induzindo alguém a um erro. Um erro. Porque ela acha que é sempre 50, na verdade tem uma letrinha minúscula. O problema é a promoção em si? Não é. Porque se fosse assim, R$50 e a partir do segundo mês, R$300, usar isso como um recurso de persuasão, ou seja, você incentivar a pessoa a comprar dando um desconto para ela naquele primeiro mês, mas deixando claro que a partir do segundo aquele valor sobe, isso não é um problema. E aí que tá a diferença. Quando a gente manipula, a gente está enganando, induzindo a pessoa ao erro. Quando a gente persuade, a gente está querendo convencer alguém, mas sem mentir para aquela pessoa, sem enganar aquela pessoa. Um outro exemplo é quando a gente pensa avaliação de um produto, de um curso, de um evento. Isso é muito comum, né? Um recurso que a gente chama de prova social no marketing. Fica né? lá no final da página, lá, um Isso, monte de comentários. depoimentos, tudo mais. Isso é um problema? Não necessariamente. Porque se aqueles comentários eles forem verdadeiros, de pessoas reais que compraram aquele produto, usufruíram daquele serviço, aquilo foi bom para elas e elas foram lá e deixaram um depoimento, Uhum. isso é ótimo, porque vai ajudar outras pessoas a discernir se aquele produto é bom ou não, né? Isso a gente faz muito quando a gente entra em marketplace, assim, e aí tem lá 300 do mesmo produto, e qual que eu compro? E aí você vai ver lá as avaliações, vai ver os comentários, isso ajuda. Então, é um elemento de persuasão, um elemento de tentar te convencer de qual é o melhor produto. Agora, quando esses comentários eles são forjados, eles são falsos, Muitos são. muitos são, a própria pessoa vai lá e cria uns comentários malucos lá, mudou minha O melhor vida, do mundo. é o melhor do mundo. Você está enganando as pessoas, porque não foi aquela experiência de pessoas reais, você está manipulando alguém. Então tem uma linha muito tênue, muito sutil entre você enganar as pessoas e entre você usar de recursos para tentar convencer as pessoas ou persuadir as pessoas de que aquele produto, aquele serviço, aquele evento, ele vai ser bom e vai ser benéfico para elas. Então, a diferença seria essa. Assim, num, a gente está, de fato, enganando, isso é um problema, é um erro, é um pecado. No outro, a gente está usando de recursos para tentar mostrar para as pessoas que aquilo que a gente está oferecendo é, de fato, bom e adequado. E que conselho você daria para quem está começando agora no marketing digital, no infoproduto e tudo mais, para não cair nessa furada de forjar as coisas, forjar depoimento, porque às vezes eles enxergam isso até nem como algo errado, mas algo necessário. Sim. Talvez, não, mas se não tiver lá, o povo vai comprar, eu preciso criar, todo mundo cria e tal. Que conselho que você daria para quem tá começando agora não cair nessa furada? Sim. Cara, de forma muito direta e objetiva, Sim. seja fiel a Deus, porque no sentido de não ceda às práticas que vão contra a nossa fé, porque se pegar assim, o cara que acabou de converter, você fala assim, mentir é errado? Ele fala, não, mentir é errado, não devo enganar ninguém, eu não devo usufruir daquilo que não é meu, assim. Inclusive, isso é um dos 10 mandamentos, né, que tá lá pra gente na própria, de forma explícita na escritura, né, não furtarás. E quando eu tô enganando alguém e para obter um recurso daquela pessoa, no fim das contas eu tô furtando ela, eu tô obtendo algo de forma ilegítima. Então, tem um filtro bíblico de uma visão de mundo cristã em relação às práticas que estão sendo ensinadas e oferecidas, discirna aquilo que de fato é bom e é adequado e pode contribuir, e aquilo que está sendo enganoso, aquilo que está sendo maléfico para as pessoas, assim, e não caia na tentação de achar que é o recurso que você vai usar, a metodologia que você vai usar, que vai fazer o seu projeto, o seu produto ser bem sucedido ou não, porque no fim das contas, quem nos provê, quem nos sustenta é o Senhor, não é a força do nosso braço, né? Então,
confiar no Senhor fazendo as coisas do jeito certo, né? Para a glória de Deus, para que o nome de Cristo seja engrandecido pelo testemunho, né? Mesmo a gente não citando o versículo bíblico lá na nossa landing page, Sim. mas a forma da gente estruturá-la, isso vai estar testemunhando daquilo que nós cremos, né? Então, eu acho que seria isso. Amém. Tá aí, então. Tá feito, tá dado o conselho do mestre Kaique Fernandes. Kaique, no seu livro você defende que a comunicação ela deve ser um ato de serviço ao próximo. Como que um produtor de conteúdo, um social media, pode aplicar isso na prática, na hora de planejar os seus posts, seus conteúdos? Sim. Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa pergunta anterior, né, da gente usufruir de práticas e metodologias e formas de comunicar que sejam legítimas, que sejam verdadeiras, porque se a gente for pensar assim, qual que é o papel do marketing, assim, ou da comunicação de forma geral, no fim das contas? É levar uma informação até alguém que precisa daquilo. E essa informação pode ser de conteúdo, pode ser de um produto, pode ser de um serviço, pode ser de um evento, pode ser de uma igreja, de qualquer coisa. Então, quando a gente pega uma necessidade real de alguém, uma dor de alguém, um problema que uma pessoa tem, e a gente leva até essa pessoa uma solução ou algo que vai ajudá-la com aquele desafio, no fim das contas a gente está servindo aquela pessoa. Então, quando eu faço uma campanha de comunicação da escola que eu trabalho, de teologia, e isso chega até alguém que está buscando mais conhecimento bíblico, está buscando como que interpreta melhor as escrituras, como que aplica sua fé na vida prática, e ela não sabe para onde ir, e aquilo chega nela, e aquilo faz sentido para ela, eu estou servindo ela, eu estou levando até ela algo que vai ajudá-la no desafio que ela tem, né? Então, por isso que eu uso essa expressão, assim, na verdade nem é minha, assim, é de um autor chamado Seth Godin, que é um grande autor assim, de marketing, ele não é cristão, mas ele usa essa expressão do serviço, que é uma coisa muito evangélica, muito crente, muito cristã, Muito assim, cristã, né? muito. Cara, É o serviço. ele é mais... Ele tá quase assim... Ele é quase um irmão, ele só não sabe ainda que ele é, assim, quase. Alguém tem que avisar. A linguagem que ele usa é a linguagem cristã, assim, de serviço, né? De servir o outro. E como que um profissional de comunicação serve o outro? Criando, fazendo algo para que isso chegue às pessoas e ajude as pessoas a suprir uma necessidade que elas têm. Amém, amém. E aí, inclusive, o foco vira o outro, né? Exato. Não o nosso próprio ego, aquilo que a gente Exato. quer fazer, o desejo de apresentar e tal. Não, maravilhoso. Agora vamos trazer isso para a realidade de quem lidera e faz a mídia acontecer dentro da sua igreja local. Porque a gente tem muitos líderes nos assistindo, temos muitos líderes, tanto de pequenas igrejas quanto grandes igrejas de regionais, tudo mais, tal. Então, na ânsia, às vezes, de fazer, como a gente disse aqui, um Reels viralizar, alcançar novos públicos, novas pessoas e colocar a igreja em evidência, o limite, às vezes, fica perigoso. Fica muito perigoso. Sim. Agora, vamos lá. Como que você enxerga esse risco da espetacularização do evangelho nas redes sociais? Até onde que a criatividade na mídia ela é saudável e quando que ela começa a virar entretenimento barato para esvaziar a cruz? Cara, daria pra gente ficar aqui, assim, o podcast é só sobre esse assunto, assim, né? Por favor. Tá aí, o microfone é teu. Mas, nossa, é muito complexo, assim, acho que tem isso toca em muitos pontos, assim, e talvez algum deles até vai ser incômodo pra quem tá nos ouvindo. Pra incomodar mesmo. Você viu que eu já usei aqui, ó, barato que esvazia a cruz, é pra dar um boom mesmo. Ó, uma das formas, assim, pensa, por exemplo, aquela questão, né? Por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, do jeito que a gente tá fazendo? Então, a gente vai divulgar uma conferência. Por que a gente tá divulgando desse jeito, assim? E aí que você pega... Eu também já fiz esse estudo, assim, na época que eu tava pra escrever, endossar o que eu tava escrevendo. Você joga no Google, assim, conferência avivamento, por exemplo. São milhares de cartazes exatamente iguais. E aí a minha pergunta é, isso está comunicando... Todas as igrejas então são iguais? Porque se a comunicação ela tem que traduzir aquilo que a igreja é, ou aquilo que a igreja está propondo, aquilo que ela quer oferecer, os 1000 eventos estão fazendo a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito, não é. Só que aí um faz, aí aquilo dá certo, aí o outro replica o que o outro fez, aí o outro replica o que replicou, e a gente começa a virar um monte de cópia de cópia, cópia de cópia de cópia de cópia. Em vez da gente falar, cara, como que a gente pode, de uma forma
mais, nem vou dizer honesta, assim, mas de uma forma mais concreta, Mas genuína, né? transpor, Mas, genuína, transpor aquilo que nós somos, nossa essência enquanto igreja, ou enquanto evento, ou enquanto ministério, para nossa comunicação. E a gente às vezes fica nisso, de copiar o que o outro fez, que deu certo, porque deu certo, e a gente quer que o nosso também dá certo. porque às vezes usa-se muito Porque- também daquela frase lá, nada se cria, tudo se copia, a roda já tá pronta, vamos só refazer, E a vamos gente só... vira um monte de cópia, quando na verdade, assim, Deus nos dá criatividade pra gente criar, né? A gente vê, por exemplo, uma das primeiras vezes que o Espírito Santo é mencionado lá no Antigo Testamento, é dando criatividade para o indivíduo, né? Bezalel, por exemplo, né? Nossa, O verdade. Espírito Santo veio sobre ele, para dar criatividade para ele. Pô, o Espírito Santo tá dando criatividade pra gente. E aí a gente fica nesse trem de, vamos copiar, vamos reproduzir, vamos pegar a moda da vez. Por que a gente tem que fazer a moda da vez? Por que a gente não pode subverter isso? Por que a gente pode ir para um outro estilo de comunicação? Então, assim, alguns questionamentos que eu coloco, porque o que eu vejo é isso, assim, a gente muito tentado a só reproduzir o que tá funcionando, só reproduzir o que tá dando certo, e aí vira um monte de coisa só reproduzida, né? Vira quase uma comunicação de massa, no sentido ruim do termo, né? No sentido negativo do termo, que é tentar fazer aquilo que vai pegar para massa de pessoas que já tá funcionando noutra igreja, noutra igreja, noutra igreja. Isso vale para tudo. Isso vale do post que a gente tá fazendo, as fotos, o tipo de foto que a gente tá publicando. Por que a gente tá publicando as fotos que a gente tira são desse jeito e não de outro? Saca, assim... Tudo ser questionado, né? Como, inclusive, tá na camiseta aqui, ó, da Atos ao Pai, criados para criar. Exato. Não é criados para copiar, né? Sim, exatamente. Tem uma coisa, eu sei que isso que eu vou falar, a galera vai achar ruim, talvez Prepara até o corte, produção, prepara o corte, se depois produção. vocês cortem, se for o caso. Não é pra cortar, Mas- pra tirar fora, é pra preparar o corte, postar pra só jogar isso. né? Não É sei o se clique vai. sem bait que a gente não vai sei fazer. não sei se vocês vão querer postar, mas a gente tava tendo uma conversa disso lá na igreja esses tempos, assim, o que a gente começou a perceber, assim, não só na nossa, mas de forma geral. Por exemplo, ficou muito comum fotos do culto e tal, ter a foto ali da pessoa no momento de adoração, né? Ali, olho fechado, mão estendida e tudo mais. Padrão, assim. E o que a gente começou a perceber? Parece que isso tá induzindo as pessoas a fazer a pose só pra aparecer na mídia, saca? Então a gente tá emulando um comportamento para que aquilo vire e fique instagramável. Saca? Assim, a pessoa vê o cara da mídia chegando, a menina da mídia chegando, e já faz ali a pose que ela sabe que ela vai aparecer, ela tem que sair, ela tem que estar ali no... Aqui não acontece isso, aquilo não. Na sua igreja também não acontece, não. É pra lá. Outras, né? Em outros países, outros lugares. Aqui não acontece, não. Então, a gente fala, cara, até que ponto o trabalho da mídia, assim, não tá mais, às vezes, até, assim, prejudicando e gerando um tipo de comportamento negativo? Uau. E não que a adoração seja negativa, mas quando ela é genuína, ela é de fato verdadeira e não só pra aparecer num corte, num Reels, na live. Então, é tudo isso. A gente tem que sempre estar nessa constante reflexão de o que a gente tá fazendo tá trazendo de impacto positivo e negativo. Uhum. Porque às vezes vai trazer impactos negativos. E aí Precisa ter esse a gente balanço. precisa então falar, opa, isso aqui talvez não tá funcionando, vamos repensar. E não é pra deixar de tirar foto. Vamos tirar de outro jeito. E se a gente tirar por trás, ou tirar de um outro jeito, enfim, é um desafio. Eu não tô falando aqui que é fácil e nem vou trazer aqui respostas prontas. O meu ponto é a gente ter um constante senso crítico, assim, uma autoavaliação constante do que a gente tá fazendo e quais estão sendo os resultados disso, né? Quais estão sendo os efeitos disso que a gente tá fazendo, do jeito que a gente tá fazendo. Porque senão a gente entra num fluxo de tá dando engajamento, então tá funcionando, mas é aquilo lá do começo. O objetivo final é o engajamento, porque se for, então continua. Agora, se não, aí a gente precisa, então, talvez repensar algumas práticas, algumas abordagens, e aí ter esse trabalho, que não é fácil, mas talvez seja mais producente, assim, do que só replicar um padrão que alguém começou e todo mundo foi copiando esse padrão. Meu Deus do céu. Agora, como blindar o nosso coração, o coração dos voluntários de mídia, para não buscar a glória de um Reels viralizado, de uma foto bem tirada, mas sim a fidelidade da mensagem? Exato, muito bom. Cara, acho que isso aí, discipulado é a melhor resposta, né? A gente entender que a gente tá numa igreja, né? A equipe de mídia de uma igreja, não de uma empresa, não de um negócio. E sendo uma igreja, o nosso papel como igreja é discipular as pessoas, né? Formar nas pessoas o caráter de Cristo, né? Ajudar as pessoas a serem cada vez mais parecidas com Cristo.
E Cristo dá pra gente o maior exemplo disso, né? Cristo foi aquele que se esvaziou plenamente a ponto de abrir mão, assim, da sua glória, se fazer carne, né? Ter a humilhação de pisar no chão da realidade, assim, ser gente como a gente. E não só isso, como se entregar por nós, assim, né? Então, acho que não tem nada melhor do que a própria obra da cruz de Cristo, assim, para nos lembrar de que, no fim das contas, nada do que a gente está fazendo aqui é sobre a gente, né? Não é para nossa Nada vaidade, sobre não é nós. para o nosso ego, não é para o nosso currículo. Ainda que, beleza, a gente fez um trabalho legal, pode ir pro currículo, mas não é para isso, assim. A finalidade última não é essa. E aí a gente ter Cristo como nosso exemplo, assim, né? E aí isso vale em dois sentidos, assim. Tanto no sentido de se a coisa deu muito certo, assim, nossa, a comunicação foi ótima, muita gente foi alcançada, teve muito testemunho. A gente não se envaidecer, que é uma tentação gigante que a gente tem. Não, sem dúvida. Caraca, Nossa, fui eu tô- que fiz aquele sou corte bichão ali. agora Foi... e tal. Então, não deixar a gente se envaidecer. E pro outro lado também, foi um fiasco, assim. A gente fez tal, deu 2 visualizações, o engajamento foi baixíssimo, o algoritmo detestou. Tudo bem, assim, porque no fim das contas a gente tá fazendo para Deus, assim, não é para satisfazer o Deus algoritmo, é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso também não nos deixa a gente entrar numa, sei lá, desvalidar o trabalho que a gente fez, assim, Sim. né? Como se a gente fez um trabalho ruim, ou foi em vão, ou coisa nesse sentido. Então é pros dois extremos, tanto se der muito certo, quanto se der muito errado, entre aspas, errado do ponto de vista No ponto de vista... mercadológico, do alcance, sim, né? sim. No fim das contas, não é sobre a gente, então tá tudo bem, assim, saca? Então, eu acho que é isso, a gente olhar pra Cristo e Cristo ser formado em nós nessa caminhada de discipulado. Assim. E a gente volta até para aquilo que a gente comentou lá atrás também. Se esse vídeo que, na nossa visão, a foto, a arte, a nossa visão, foi um fiasco, teve 2 acessos, 2 visualizações, um engajamento baixo e tal, mas essas pouquíssimas pessoas que foram alcançadas, Pronto. Deus fez você fazer tudo aquilo melhor só que um para vídeo eles. de 1 bilhão de visualizações aí, sabe? Uai! Não, Muito melhor. Perfeito. Kaique, ainda falando um pouquinho sobre o seu livro, qual que foi para você, qual que foi e por quê o capítulo mais especial de ser escrito? Porque tem a parte dos 10 mandamentos, eu acho fenomenal. Não quero te induzir a falar sobre isso, mas qual que foi o mais especial pra você e por quê? Cara, então, apesar de você não querer me induzir, não querer me persuadir, Não, longe de mim, foi um clique sem bait. mas eu acho que essa parte, assim, talvez seja aquela que eu mais gosto, assim, né? Se eu tivesse, não, você tem que escolher só uma parte e o resto a gente vai pôr fogo, assim, seria essa, né? Seria a parte que a gente conecta com os decálogos, assim, porque foi uma questão muito importante pra minha vida pessoal, antes mesmo do marketing, assim. Isso veio lá da igreja que eu faço parte, quando eu cheguei lá 10 anos atrás, na classe de novos membros da igreja, um dos assuntos que a gente estuda é o decálogo, e a gente passa lei por lei ali dos 10 mandamentos, só que aplicando para nossa vida, né, para nossa realidade, como que aquelas leis, aqueles mandamentos afetam nossa existência, afetam nossa vida. E aquilo eu lembro que foi muito impactante, assim, pra mim, né? Por exemplo, quando a gente pensa não matarás, por exemplo. Todo mundo entende, beleza, não matar é só não tirar a vida de ninguém. Mas é muito mais do que isso. Não matarás diz respeito não só a não tirar a vida, e aqui a gente pode lembrar não só do assassinato, mas de todo tipo de prática que é nociva para a vida humana. Mas a gente passa a entender que toda lei, ela tem um aspecto negativo, aquilo que ela proíbe, então não faça isso. Mas, por outro lado, ela tem um aspecto positivo, porque se não é para eu não matar, então significa que eu tenho que fazer tudo que eu tenho que tiver ao meu alcance para preservar a vida. E isso tem tanto desdobramento, isso diz respeito à atividade física, isso diz respeito à nutrição, isso diz respeito a, sei lá, cuidar da vida nos seus mais diferentes níveis, cuidar da velhice, por exemplo, que é um desafio que nós temos enquanto sociedade brasileira, Sim, né? total. A gente tá virando uma sociedade cada vez mais envelhecida, de uma forma cada vez mais rápida, e os nossos idosos, eles são descartados, né? Eles são colocados como inúteis do ponto de vista da sociedade, assim. E como que a gente não mata esses idosos de preservar a vida deles, a dignidade que eles têm? Então, o decálogo é uma coisa muito rica, assim. E aí, eu falei, cara, eu preciso pegar isso, então, ter uma base que da parte de Deus, ética, e transpor isso pro marketing, assim, né? E aí foi um desafio tentar fazer isso, mas pra mim, eu acho que foi a parte mais interessante, assim, e que eu mais gosto,
E aí fica a dica aí pra você que ainda não leu o livro, Né, exatamente. leia e chegue nessa parte. Tem assim, como que- você citar alguns dos 10 mandamentos, pelo menos uns 2, 3 aí, Aham, explicar sobre eles? Só pro tem. pessoal sentir o gostinho do que Vamos, tem no vamos. Ó, livro. Eu tenho uma memória horrível, tá? Então, Não, eu partilho então, da mas, por mesma exemplo- memória. Você quer o livro? Eu tenho um livro aqui muito bom, que eu acho... Mas, por exemplo, o quarto mandamento, que se não me falha a memória, é o sábado, guardar o sábado, né? O descanso sabático, que para nós é o domingo, né? Tem toda uma explicação teológica de por que era sábado, agora é domingo. Porque no sábado, no fim das contas, é o dia do descanso, né? E aí, a ressurreição do Senhor foi no domingo, a igreja se reuniu no domingo, enfim. Que é o domingo, assim, é o dia do descanso para o cristão, que é um mandamento dizendo que nós precisamos descansar. O ser humano precisa descansar, tal qual o próprio Senhor na criação, lá em Descansou. Gênesis, ele também diz que descansou. Então, beleza, a gente tem esse princípio. E aí, quando a gente pega esse princípio e a gente vai para nossas práticas culturais de lidar com a mídia, a gente vê que vai ter uma dissonância, porque o que nós somos chamados a fazer é poste 1000 reels, poste 1000 stories, não fique sem postar, o algoritmo vai te punir, você tem que estar 24 horas online, você tem que comentar tudo, você tem que responder tudo ao mesmo tempo. E aí, como que a gente concilia isso? Aí a gente vai ficar refém, então, do que o algoritmo quer da gente, que é essa freneticidade 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ou a gente vai entender que existe um padrão bíblico de descanso, e a gente vê isso não só na lei, mas na própria forma como, por exemplo, o povo hebreu ele foi se organizando, e aí tinha, por exemplo, o ano do jubileu, e a terra descansava. A gente vê Deus colocando isso em tudo, assim. E aí, como a gente faz com isso? Então a gente talvez tenha que repensar um pouco a frequência do nosso conteúdo, talvez não seja postar tanto assim como o algoritmo nos exige, a gente dosar isso um pouco mais, talvez a gente não ficar tão online assim quanto a gente gostaria. Não sei, fica aqui as provocações. Fala, Deus. Mas então é isso, é a gente tentar olhar para as escrituras, olhar para o texto bíblico e entender que Deus colocou um padrão na realidade, daquilo que é bom para nós, para nossa vida, para nossa sociedade, e a gente tentar, então, transpor isso para a nossa área de atuação. E aqui a gente está falando de marketing, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Poderia ser qualquer outra área. As escrituras nos joga luz, né, sobre tudo aquilo, toda a vocação humana. Então, isso seria um exemplo, né? Um outro exemplo é o mandamento que diz, não furtarás, né? Acho que a gente comentou um pouco disso. Toda vez que eu estou enganando alguém, e aí obtendo um recurso daquela pessoa por meio do engano, no fim das contas eu estou furtando, eu estou roubando de alguém, eu estou usurpando de alguém algo ilegítimo, porque ela está me pagando por uma falsa promessa, ela está me pagando porque eu prometi algo que eu não vou estar entregando, ou ela está me pagando por conta de um anúncio que é mentiroso, que não é verdadeiro. Então, o Decálogo está cheio de coisas muito práticas para nossa vida, e eu vou dar só esses 2 exemplos, para quem ainda não leu poder ler. Posso te pedir mais um? Que eu Mais fiquei... um? Mais que eu já li, eu queria que você matasse a curiosidade. Deixa eu tentar. Do não, eu vou pedir um. Dá. Você citou aqui, como usar o não matarás no marketing? O não matarás no marketing. Não matarás quem tá te pedindo. A demanda tá muito alta. Não matarás. Cara, isso aí é muito doido, né? Parece que não tem nada a ver com marketing, né? Não, a curiosidade na hora. Você fala, mano, Matar os mandamentos, com beleza, mas o não marketing matarás? tem a ver. Mas, por exemplo, tem a ver com o que eu tava falando, acho que muito mais do aspecto positivo da lei do que do negativo. Em que sentido? Se eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para promover a vida, para contribuir com a vida das pessoas, isso vai ser um crivo em relação a em que, ou em qual área, ou em qual serviço que eu vou estar trabalhando. Por exemplo, tem muita coisa... Vou dar um exemplo que está aqui na moda. Acho que nada melhor que isso. Enquanto um cristão, faria sentido eu trabalhar numa empresa de aposta online? Nossa! Pegou, hein? Por que não... Eu acho que não faria sentido. Porque, cara, está gerando problema para as pessoas. Está literalmente matando as pessoas. Você pesquisa em notícias, assim, tem famílias gente acabando por causa disso. E aí pessoas entrando em depressão e aí tirando a própria vida por conta de uma aposta. Então, assim, parece que está muito longe, mas não está. Então, isso entraria como um crivo do tipo, beleza, eu não vou aceitar trabalhar nesse tipo de negócio, eu vou trabalhar em outra coisa, assim. Então, um crivo para nós, assim, né? Mais uma coisa da parte de Deus que ilumina nossas decisões, nossas escolhas, que é a ética, no fim das contas, né? Tomar as decisões boas
segundo a vontade de Deus, assim, né? Não, fenomenal, fenomenal. Queria pedir agora os outros 7 mandamentos. Não, não. Vamos gravar mais Vamos- 3 podcasts? aqui? Cada podcast vai ser um mandamento, pelo jeito que nós vai Pronto, falar. aí. Não, o livro, ele está disponível. Eu queria, Kaique, que você falasse, pessoal, onde é que eles podem adquirir o seu livro, por Ótimo. favor. Acho que a principal forma é a Amazon, que acho que todo mundo tem acesso, né? Muita gente tem o Prime aí, recebe de graça em casa. No próprio site da Thomas Nelson Brasil tem também. Na sua câmera aí. E lá. tem algumas livrarias também que, tanto aqui de Goiânia quanto de fora, né? Aí você tem que ver na livraria da sua cidade. Mas a Thomas tem um trabalho fantástico, assim, de distribuição, né? O livro chega em muitos lugares, assim. Esses dias eu estava lá no Flamboyant, né? Um shopping, pra quem é de fora, um shopping importante aqui da cidade. Lá Muito. tem a livraria, a livraria da Vila. E aí eu fui lá comprar um presente lá, fui com a minha esposa e tô lá do nada, eu falei, caraca, o livro é um livro, que doideira, assim, nunca imaginei que meu livro ia estar aqui. Então, é isso, livrarias físicas tem, ou para quem quer online, no site da Thomas Nelson ou Amazon. E Amazon, inclusive, em Kindle também, para quem Tá aí. prefere. E para quem quer também acompanhar o Kaique nas redes sociais, já deixa aí o seu arroba. Kaique Fernandes. Meu nome é muito ruim de escrever. Se for possível, né? a galera coloca na descrição do vídeo. Põe na enfim. descrição do vídeo, mete um porque GC aí. Tem K, tem Y e tem Z, é uma loucura, assim. Então, se eu só letrar aqui, provavelmente você não vai conseguir. Mas é arroba Kaique Fernandes no Instagram. Só me adicionar lá, a gente pode trocar ideia. E tem também, pra quem tem curiosidade, o Instagram do Invisible College. Invisible College. Invisible.college, lá no Instagram também. E aí você pode acompanhar a gente, acessar nossos conteúdos. Tem muita coisa gratuita. De verdade, não é clickbait. Não é muita clickbait. coisa de fato gratuita. E também nossos cursos, nossos programas de formação, você pode dar uma olhada e tem muita coisa aplicável assim para nossa vida, nossa realidade, não só para quem é pastor e líder, para qualquer cristão, qualquer pessoa que é seguidora de Jesus. Tá aí, tá feito. Pronto. Kaique, você citou a editora Thomas Nelson Brasil, é uma das maiores editoras que existem, ela é realmente muito conhecida. Inclusive, quando eu vi que era da Thomas, eu falei, caraca, mano, o cara é monstro, Que moral, meu Deus do hein? céu, não, uma moral. Agora, escrever para uma grande editora exige um processo muito delicado, inclusive. Sim. Como é que foi a sua disciplina diária para conciliar o pastoreio, a vida com a sua esposa, perdão, o nome dela é Bruna. A Bruna, o cuidado com a Violeta e os prazos para ser enviado para a editora. Como é que foi para você? Até porque você citou, talvez, eu acho que você, quando escreveu, você não tinha a Violeta ainda, né? Não. Mas já era casado, já tinha a Bruna e tudo mais. Como é que foi para você esse processo? Cara, foi muito desafiador. Não vou falar assim, nossa, foi fácil. Não foi, porque é desafiador, né? O ato de escrever, pelo menos pra mim, é muito difícil, assim, né? Mas foi, ao mesmo tempo, um processo muito legal, assim, e acho que a Thomas ajudou muito nesse sentido. Eu tenho e eu falei sem mérito nenhum, tá? Mas eu sempre fui uma pessoa muito organizada, assim. Então, eu sou aquela pessoa, assim, de agenda, de data, prazo, programação e planejamento. Tá tudo assim. certinho. Tem tudo, assim. Inclusive, até acho que mais que deveria, assim. Podia ser um pouco mais flexível, assim. Mas, então, a questão de organização, assim, até que não foi um grande problema pra mim. O problema foi que eu tive que trabalhar muito, assim, né? Então, foi dias à noite escrevendo, terminando o expediente, sentando pra escrever, fim de semana escrevendo, assim, também. E aí é um processo que ele é meio... Ele vai e volta muito, assim, né? Que a gente escreve, aí passa pra editora, aí tem o processo de edição da editora, que aí é muito legal isso, que aí eles vão... A gente que tá trabalhando com um livro, assim, todo tanto dia e há anos, assim, então... Desde correçõezinhas de erro mesmo de escrita, né? Que é coisa mais simples, até tipo, repensa esse parágrafo, que isso aqui ele ficou muito grande, essa ideia aqui não ficou tão clara, muitos insights, assim. E aí depois veio esse processo de ir pegando e refinando tudo. O Pedro, né, que eu mencionei, Pedro Dutti, que trabalha comigo lá no INC, né, coordenador pedagógico lá, ele fez uma leitura crítica, assim, também, enquanto um teólogo muito mais experiente, assim. E aí foi muito legal também que ele colocou vários apontamentos que eu não tinha percebido e me ajudou a dar mais fundamentação, assim, pro texto. Então, foi muitos processos de idas e vindas, assim, né? Algumas pessoas lendo, me dando feedback, eu reescrevendo, indo, voltando, até chegar, de fato, assim, no texto final, assim, que eu acho que ficou bem legal, assim, eu fiquei bem satisfeito com o resultado. E aí, novamente aqui, né, a Thomas teve muito mérito nisso também, por parte da edição deles, né, de
ter esse processo paciente e, ao mesmo tempo, bem cuidadoso com o material, assim. Então, foi mais ou menos isso. Foram alguns bons... Assim, o processo todo foi mais de um ano, assim, desde pegar o curso, transformar em texto, aí refinar esse texto, mandar, voltar, corrigir, voltar de novo. Foi Meu um Deus, ano que e meio, mais ou processo. menos, um processo Um ano e meio. longo. Não, e olha que Mas- você já tinha bastante conteúdo já por ter Sim. sido do curso, né? Exato. Mas aí também Caracas. aí eu fui querer Teve que incrementar mais Nossa, coisas. aí, imagina. enfim. Mas foi legal, foi cansativo, mas foi bem legal, assim, foi um processo muito bom. Não, fenomenal. Pra você estar acompanhando a gente, pra ver de fato que foi um processo muito legal, muito bacana, é só adquirir o seu livro Clique Sem Bait. E realmente é um baita livro. É um baita livro. O Obrigado. Pastor Celso, inclusive, é fã desse livro aqui. Ele já leu uma vez, já leu outra vez, quer ler de novo, porque ele tá pegando os detalhes, ele tá anotando. Olha, pra quem trabalha com comunicação, esse livro aqui precisa ser lido. Não só para quem trabalha com comunicação. Quem trabalha com comunicação na igreja. Quem serve como voluntário, quem é líder de mídia, precisa ter esse livro aqui do lado da sua cama para você ler todos os dias antes de dormir ali. Porque é fenomenal. Fenomenal. Tá aí. Kaique, infelizmente, nós temos que caminhar para o nosso encerramento. Produção! Isso. Que prazerzaço ter você aqui. Que isso. Mas antes da gente caminhar aí para as considerações finais, queria fazer um bate-bola com você, jogo rápido, perguntas rápidas. Vão ser apenas 4 perguntas. Não vai doer, você Medo. vai nem sentir. Não. É tranquilo. É que é um bloco nosso de perguntas rápidas. Vou te fazer, você responda da forma que você bem entender. E fique à vontade, ok? Primeira pergunta. Um livro de comunicação ou teologia que todo mundo que trabalha com mídia deveria ler hoje. Deixa eu Clique sem pensar, bait. clique sem bait. Cara, tem um... Nossa, eu vou falar um aqui que o pessoal, assim, vai me... Quando for ver, assim, vai me execrar. Mas tem um livro chamado A Doutrina da Vida Cristã, que é de um autor chamado John Frame, que é um teólogo e filósofo. Qual que é o problema desse livro? E aí, assim, por favor, não me matem. Ele é dessa grossura, assim, ó. Ele tem, sei lá, 900 páginas. Mas, por que eu tô indicando ele? Porque ele basicamente vai tratar de ética e vai tratar do decálogo lá também. Então, assim, novamente eu falei, essa parte fala muito comigo, assim, e o John Frame vai tratar disso muito lá. Então, assim, apesar do livro ser um bitelo, tem uma parte dele que é sobre o decálogo e eu recomendo muito, assim, leiam. Mas se, assim, acharem que é muito e não quiserem, tem uma outra obra chamada A Lei da Perfeita Liberdade. A Lei da Perfeita Liberdade, que é um livrinho menorzinho, fácil de ler, mas também vai tratar desse assunto que é muitíssimo interessante, assim. Também uma obra tratando de ética, então fica aí o conselho. Tá aí as 2 indicações. Segunda pergunta. Qual o maior erro que você vê um cristão cometer nas redes sociais atualmente? O maior erro É. ficar refém da métrica. Pronto. Nossa. Pronto, tá falado. Não precisa nem explicar, mas não vai. Durmam com esse barulho. Terceira pergunta. O design minimalista ou o design expressivo? Qual ganha o seu coração como artista? O meu coração, um mais expressivo. Eu gosto de cor, gosto de trenheira, de camada, sobreposição. Então, pra mim, é um mais expressivo. Última pergunta. Facinho. Um versículo bíblico que define o que deve ser a nossa comunicação. Caramba, deixa eu... Tem 10 minutos pra eu pensar? Não, fique tranquilo. Tá no seu tempo. Versículo bíblico. Cara... Que desafio. Tic-tac, tic-tac. Vamos para os nossos Tem uma- comerciais. Tá, vamos lá. Gênesis 2,15, que diz que Deus colocou o ser humano no jardim para que ele cultive e guarde o jardim. Agora eu preciso explicar, né? Por que tem a ver jardinagem com comunicação? Porque isso, na verdade, no fim das contas, é a vocação que todo ser humano tem, né? Cultivar, né? Quando coloca lá cultivar e guardar, cultivar, cultuar e cultura são 3 palavras que ela tem a mesma origem ali, tem o mesmo, etimologicamente falando, é quase a mesma coisa, né? O culto, o cultivo e a cultura é praticamente a mesma coisa do ponto de vista bíblico. E aí, quando Deus chama o ser humano para fazer isso, para cultivar e guardar o jardim, o que ele está falando?
pra gente desenvolver a realidade que Deus criou. E a gente desenvolve exercendo nossas vocações na comunicação, na engenharia, na gastronomia, no direito, onde Tudo. quer que Deus nos colocou. Só que esse desenvolvimento ele não é a qualquer custo. Ele é acompanhado de guardar, ele é acompanhado de preservar, ele é acompanhado de cuidar da realidade também que Deus criou. Então, Deus chama todo ser humano a desenvolver suas vocações, a desenvolver os potenciais da criação de Deus, mas ao mesmo tempo fazer isso cuidando dessa criação. E aí, enquanto comunicadores, nosso papel, no fim das contas, é esse também. É continuar desenvolvendo, é continuar criando coisas, pensando ideias, pensando formatos, pensando possibilidades, mas fazer isso sem degradar o ser humano, fazer isso sem ficar refém da mentira, fazer isso guardando, né? Então é a gente cultivar e guardar. Então fica aí, Gênesis 2:15. Pronto, aí eu preciso fazer mais uma pergunta. Fica à vontade. E agora é por minha conta, ok? Porque eu preciso citar o que foi citado lá no começo, na apresentação, que você também é design gráfico. Então você trabalha com a parte visual também. Eu, como um design gráfico, inclusive sou fã, né? Particularmente, depois eu quero tirar uma foto com você. Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, ok? Pra gente não prolongar muito também, porque esse também é um outro assunto que vai longe, a gente falar sobre artes na igreja, mas eu quero te fazer uma pergunta que você vai conseguir pincelar isso, que é a seguinte: o desleixo estético na igreja pode atrapalhar a propagação, a pregação do evangelho? E se sim, por quê? Que bomba, hein? Pra finalizar. Foi pra fechar com chave de ouro. Cara, eu não sei se pode atrapalhar, mas não vai testemunhar tão bem assim, né? Acho que no design a gente fala muito de a forma e o conteúdo, né? E essas duas coisas terem adequação, né? A forma de algo ter adequação com o conteúdo desse algo, assim. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nesse desleixo estético, assim, a gente tá falando de um conteúdo que às vezes vai ser muito bom, mas de uma forma muito errada, né? E aí vai acabar, então, prejudicando. Então, dei essa volta toda, mas eu acho que no fim das contas, sim. Claro que tem um ponto que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que existem realidades e realidades, né? Por exemplo, a gente tá aqui numa igreja super estruturada e glória a Deus por isso. E aí eu acho que isso, inclusive, impõe sobre vocês uma responsabilidade gigante, porque vocês têm estrutura. Mas pensa, por exemplo, a assembleia que tá lá no interiorzão do interiorzão, que mal tem, assim... Usando o chat GPT pra fazer as artes. Nem tem internet, se pá, assim. Os caras precisam de Starlink, porque a conexão de cabo nem chega, sabe? Tem isso, assim. Tem um amigo meu que ele pastoreia lá no Mato Grosso, e ele falou isso, eles plantaram uma igreja, assim, num lugar lá, que não chega internet, eles colocaram Starlink, e aí o fato de ter Starlink virou uma forma de servir a comunidade, porque as pessoas não têm acesso à internet, eles abrem a igreja pra galera ir lá e fazer algum serviço, alguma coisa que precisa, assim, sabe, um documento, um trem, usando a internet. Então, tem realidades que não tem como a gente exigir da galera um post bem feito, uma comunicação bem elaborada, porque não tem recurso para aquilo. Mas se a gente tem recurso, se a gente tem possibilidades, se a gente tem equipe, se a gente tem estrutura, se a gente tem acesso à informação e tudo mais, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de fazer aquilo que de melhor for para contribuir com a propagação da mensagem, né? Para que a mensagem chegue de uma forma mais inspirativa, de uma forma mais coesa, mais adequada. A gente tem uma espécie de quase que uma apologética da estética, assim, né? Tipo, a gente tava lendo lá na igreja um livro lá com a liderança, e aí ele citou um pregador muito antigo, assim, que eu não lembro quem, e aí um presidente americano muito antigo também, que eu não lembro qual, mas ele falou assim, que esse presidente ele era abertamente não cristão, mas ele frequentava os cultos desse pastor, assim. E aí foram perguntar, mas por que o senhor vai lá na igreja todo domingo se o senhor não crê no cristianismo? E a resposta desse ex-presidente americano foi, eu não creio, mas eu venho porque ele crê muito. Tipo assim, aquele pregador tinha tanta convicção na mensagem que aquilo encantava aquele presidente a ponto de, deixa eu ir lá ouvir o que esse cara tá falando, porque ele tem tanta convicção naquilo que eu quero ouvir, assim, de tanto que ele é convicto no que ele crê. E aí acho que é isso, né? Uma apologética via estética, assim, né? Via o encantamento, assim, o deslumbramento. Então, eu acho que a gente pode e deve recuperar um pouco disso. Tem um exemplo, sem querer delongar muito minha fala, não, que era a resposta vontade. rápida. Fique tranquilo. Por exemplo, teve um movimento muito interessante na cultura japonesa, né, alguns anos atrás, assim,
começou a rolar, e o Japão é um país muito fechado pro evangelho, né? Começou a rolar algumas conversões na elite cultural japonesa. A galera começou a converter, a galera rica, milionária, que tinha acesso aos melhores locais, às melhores, né, e tudo mais. E aí foram entender o que estava acontecendo, por que esse povo estava convertendo. E aí, quando foram tentar entender, foram ver que eram pessoas, assim, muito eruditas, iam em museus, ouviam orquestra, coisa do tipo. E aí, ouvindo as músicas de Johann Sebastian Bach, que era um cristão, aquilo tocou tão profundamente a vida daquelas pessoas que elas falaram, eu quero servir o Deus que esse cara também servia. Porque é lindo o que esse cara compôs e deu pra gente enquanto música, assim. E a galera começou a converter ouvindo Bach, assim, ouvindo músicas que muitas vezes nem falam sobre Deus, assim, diretamente, mas inspirados por um cristão professo que teve inspiração, criou uma obra tão bela que encantou outras pessoas a ponto dessas pessoas quererem servir esse mesmo Deus, assim. Então, e eu acho que o estético, ele tem uma potência para isso, uma capacidade para isso de encantar as pessoas e, de alguma forma, fazer brilhar, assim, a mensagem do evangelho, né? Então, resumindo tudo, eu acho que você perguntou se atrapalharia, então eu acho que atrapalha da mesma forma que eu acho que pode também contribuir quando isso é bem feito, é bem pensado, é bem elaborado. Então, pros dois lados, coisa... Olha, se eu pudesse, Kaique, eu ficaria aqui, ó. Nossa, foi nós marcas, só pra sentar e... Não, vamos ter que marcar uma série de palavras aqui de podcast com o Kaique Fernandes, porque, não, é muito bom mesmo. E muito obrigado. Que isso. Muito obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente. Que tempo poderoso, preciosíssimo. Graças Você, a sem Deus. dúvida alguma, trouxe clareza para um ambiente que muitas vezes é confuso e cheio de vaidade. Então, muito obrigado mesmo por dispor do seu tempo, por estar aqui com a gente, por topar participar do FamaCast. Foi uma honra receber você aqui, Kaique. Suas considerações, por favor? Não, só agradecer. Eu que fico grato pelo convite, pela oportunidade, né, o espaço de poder estar aqui conversando. E graças a Deus por tudo isso, né? Que bom que foi uma conversa proveitosa. E espero também que tenha sido aí para você que está nos ouvindo, que vai escutar esse podcast aí daqui a algum tempo. Então, é isso. Estou à disposição. Sempre que eu puder servir, contem comigo. Amém. Muito obrigado. Galera, se esse episódio abriu os seus olhos sobre como se posicionar no digital com integridade e excelência, não guarde isso só para você. Compartilhe o link agora no grupo de mídia da sua igreja, com seus amigos que são designers, que são videomakers, comunicadores e também com seus pastores, seus líderes. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e lembre-se, comunique a verdade sem baits. Nos vemos no próximo episódio do FamaCast. Valeu, falou, fui!